Fisiculturismo é o culto ao corpo. Além de medir o condicionamento físico e volume muscular, visa também a beleza estética do mesmo, a partir da hipertrofia muscular, ou seja, aumento no volume da massa muscular. Ganha o físico que melhor apresenta simetria, volume e condicionamento, se assemelhando muito em seu início com uma estátua grega. As primeiras apresentações femininas no fisiculturismo ocorreram por volta da década de 70, onde as mulheres se apresentaram com trajes de biquíni e um físico estético não muito volumoso. A partir de 1980, as atletas começaram a apresentar um novo padrão de corpos volumosos até chegar no que se tornou hoje. Com um total de 4 categorias diferentes no fisiculturismo feminino, todas exigem esculpir e desenvolver seu corpo com musculação, nutrição e cardio. Qualquer que seja a divisão, o sucesso da atleta exigirá enormes quantias de esforço, determinação e persistência. Em uma dessas categorias está a wellness. As atletas wellness devem ter um desenvolvimento nos glúteos e coxas que tendem a um maior volume, que sejam harmônicos e proporcionais em relação aos posteriores de coxa e quadríceps. No último campeonato regional de fisiculturismo, o Maranhão Master Classic, que aconteceu no dia 14 de outubro, a pinheirense Tinara Bárbara ganha competição na categoria Wellness e também ganha o overall. Em uma entrevista exclusiva para o programa Pinheiro Agora, ela nos conta os detalhes sobre o seu preparo para a competição e também conta como se sente na realização desse grande sonho. Estamos com a campeã do campeonato Maranhão Master Classic da categoria Wellness, a Tinara Bárbara, que foi campeã em primeiro lugar em sua categoria. Tinara, conta pra gente como você está se sentindo sendo a campeã da sua na sua categoria e ficando em primeiro lugar. Olha, foi assim um sonho realizado. A gente tem trabalhado já há um tempinho por isso, né? Eu já participei de outros 2 campeonatos, ficando em terceiro lugar. Então foi uma superação, na verdade, uma superação. Era algo que eu estava querendo muito, realmente, que eu tinha colocado como meta para esse ano aqui. Conseguir top 1. Não era o que eu esperava, o overall não era algo que estava nos meus planos, foi além do que eu imaginava, mas eu estou com uma sensação de dever cumprido. Então, de fato, foi uma superação. Sim. Sim, eu não estava esperando, não estava me programando, na verdade, para o overall. A minha intenção era ganhar o top 1 na minha categoria, era o que eu tinha colocado como meta para esse ano. Tinara, fala um pouco para a gente sabe que modalidades como essa requer muito treino, muita disposição. Então, conta pra gente um pouco como foi a sua rotina de treino, todo o seu preparo físico, sua alimentação e também a saúde mental, que requer muito em um esporte como esse. Sim. Para esse campeonato, a gente reservou 5 meses de preparação. Então, a gente começou com uma dieta um pouco mais calórica, para poder ir me adaptando, um treino bem intenso, bem diferente do que eu estava programada, e foi um treino bem pesado. Então, o meu treino, ele dura em torno de 3 horas. No início, eu não dava conta de treinar 3 horas seguidas. Então, eu treinava 1h30 de manhã e 1h30 à noite. E tinha 1 hora de cardio. Esse foi o início. Na medida que a gente vai se aproximando do campeonato, vai apertando um pouco mais. Então, o treino ele continua bem intenso, só que aí a alimentação ela vai dando uma diminuída, a gente vai comendo menos e vai aumentando o tempo de cardio. Isso vai depender de cada físico. O meu... eu tinha vindo de um campeonato em dezembro, né? E eu acabei que fiz muita coisa desnecessária para o físico. Comi além do que era para comer. Então, eu acabei estragando, de uma certa forma, um trabalho que a gente já tinha feito antes. Então, eu recomecei tudo do zero. Por isso, se tornou algo mais complicado. A ideia era conseguir baixar bem o peso, só que eu não conseguia baixar o peso, então... Por isso se tornou cada dia mais pesado. Então eu treinava 3 horas de musculação durante o dia e fazia mais 2 horas de cardio. Então eu tinha 5 horas de treino diário, mais 2 vezes na semana aula de balé, para poder aprimorar meu desfile, que também é bem cansativo.
Então, alongamento, a parte de respiração, de controle do corpo. Então, basicamente eram de 5 a 6 horas de treino por dia. Então, a categoria Wellness é uma categoria que acaba exigindo bastante da mulher. Como funciona essa categoria? Olha, a categoria é uma categoria mais feminina. Então, ela busca um volume muito bom, uma definição, mas que seja preservada as características femininas, a curva, um músculo cheio, denso, mas não muito fibrado. Então, quanto mais feminino a categoria mais bonita. A ideia é justamente isso, uma categoria feminina, que não saia daquele padrão que as mulheres estão acostumadas. Um cabelo bem bonito, uma unha bem bonita, uma pele limpa, sem muitas manchas, mas com um físico aparentemente musculoso, grande, volumoso. Então, é um pouco desafiador, porque na medida que a mulher vai ganhando muito músculo, né, e eles acabam associando muito isso ao masculino, né, ao músculo, ao perfil masculino. E o desafio da wellness é isso, estar com um grande volume muscular, só que mesmo assim manter as características femininas, que é um desafio. Falando nisso, nessa questão de que muitas pessoas associam ao grupo, essa questão do masculino, do homem ser muito robusto, mais musculoso. Então, a gente vê que existe, para as pessoas que estão de fora, a gente vê aquele certo preconceito de que não acompanha muito o fisiculturismo em si. Então, a gente quer mostrar para as pessoas que não é apenas isso, não é um concurso de exibição. A gente queria que você explicasse um pouco sobre essa questão desse preconceito ainda das pessoas de fora que não acompanham muito. Sim, teve até um episódio engraçado com uma amiga minha, né? Sim, ela realmente não acompanhava muito bem a questão do fisiculturismo. Ela, amiga, quando vai ser teu concurso de beleza? Então, era um concurso de beleza em si, né? Mas o fisiculturismo, ele é um esporte que requer muita disciplina. Ele é uma forma de a gente expor, né? Na verdade, você está demonstrando um trabalho. O músculo ele se constrói à base de trabalho duro. Ele não se constrói de uma hora para outra. Então, você precisa de disciplina, você precisa de tempo, você precisa de maturidade ao longo do processo. O meu físico do primeiro campeonato que eu subi para o físico que eu subi hoje é diferente. Então, na medida que eu vou evoluindo, que eu vou permanecendo, meu músculo ele vai se tornando mais maduro, que a gente chama, e vai mudando isso, né? Então, para quem não conhece, acha que é simplesmente exibir um físico bonito. E não é exibir um físico bonito, é você se superar. Então, quando você sobe num palco, você superou a você não superou o atleta A ou B que está lá competindo com você superou a você conseguiu começar, permanecer e finalizar aquilo que você tinha programado para fazer. Porque, como eu falo, está todo mundo fazendo a mesma coisa. A diferença é que uns estão fazendo melhor. Mas, basicamente, está todo mundo fazendo a mesma coisa lá. Isso mexe muito com a questão da força mental, da saúde mental da gente, de se superar cada vez mais, de lutar por aquilo que a gente realmente quer. Não, eu tenho isso, eu tenho esse objetivo, então eu vou até o final. Isso. O fisiculturismo, ele entrou na minha vida justamente por isso. Eu já faço um tempo tratamento em relação a transtorno de ansiedade e depressão, né? E como foi que eu consegui lidar com isso? Através do esporte. Então, o esporte ele me dá disciplina. Eu tenho hora para comer, eu tenho hora para descansar, eu tenho hora para acordar, hora para treinar. E essa rotina de disciplina me ajuda com o meu mental. Então, isso foi um divisor de água na minha vida. Então, eu consigo dormir bem, eu consigo descansar bem, eu consigo me alimentar direito através da rotina do fisiculturismo. Então, isso mudou. Antes de me tornar atleta, eu tinha muito a ideia de começar e terminar, como muita gente faz dentro da academia. Começa, vai um mês, sai, passa 2 anos sem pisar na academia, depois volta 2 anos. E eu tinha muito isso. E outras questões pessoais para mim. Cansei de começar curso da universidade, fazia 2 períodos, abandonava e ia para outro. Então, eu não tinha constância naquilo que eu fazia. E quando o fisiculturismo veio, que eu pude entender que eu posso conseguir ter começo, meio e fim, isso mudou. Depois do meu primeiro campeonato, minha mente mudou. Eu falei, poxa, eu consigo começar algo, permanecer e finalizar.
Então isso para mim se tornou fantástico. Então hoje eu entendo que se eu quiser algo, eu posso. Se eu quiser qualquer coisa, se eu colocar como meta, eu consigo. Então essa disciplina mudou muito a minha mente hoje. A gente vê que hoje tem muitas pessoas também interessadas no fisiculturismo. Pessoas estão de fora que gostam de investir. Tipo, a gente queria saber se existe... as pessoas elas têm interesse em patrocinar atletas femininos do fisiculturismo? Olha, o fisiculturismo, no geral, tanto feminino quanto masculino, ele é muito desvalorizado nessa relação ao patrocínio. Porque, e assim, é um ramo que tem crescido muito, que os empresários eles deveriam realmente se atentar a isso. É um esporte que tem crescido muito e as pessoas deveriam se atentar a justamente isso, a patrocinar esses atletas. A despesa é altíssima. Então, para a gente subir num palco, tudo é pago. Então, tudo sai do bolso do atleta. Então, desde uma inscrição, uma pintura, a um biquíni que você vai usar no palco, é tudo do bolso do atleta. Então, é um esporte muito caro. Tem premiação em dinheiro? Não. Tem retorno? Não. Então, por que o pessoal, então por que você vai? Porque a gente ama aquilo. Você faz por amor, você não faz por retorno financeiro. Porque se você for colocar no lápis o quanto você gastou e o quanto você está tirando, a conta não bate. Então você desanima. E a ideia é essa, que os empresários eles se atentem a isso. É um esporte que tem uma visibilidade enorme, enorme mesmo, e tem crescido de forma absurda. Mas, por exemplo, já teve muitos casos aqui de atletas amigos meus que, por exemplo, uma academia que deveria patrocinar um atleta não patrocina. Porque, poxa, é um meio que vai atrair novos alunos. Uma loja de suplemento, que o atleta consome muito, acaba influenciando as pessoas que estão assistindo ele. Se o atleta fala que aquele produto é bom, acaba que vende muito. Então, é isso que, às vezes, falta esse start de entender, realmente, não, eu vou patrocinar aquele atleta ali dentro de tudo, porque traz divulgação. Traz. E isso é importante para a gente, porque diminui o nosso custo. Então, tem campeonatos que a gente quer competir, quer subir, só que não tem condição financeira para isso. Simplesmente isso. Não tem condição de pagar uma passagem, ou então de pagar uma hospedagem lá, ou até os próprios gastos para poder subir no palco. A gente falou dos patrocinadores, dos investimentos, falando um pouco da questão da população que assiste. Elas têm essa procura maior pela academia, pela musculação, e de querer saber mais do esporte? Sim, olha, uma coisa que eu observei muito na mídia, de um tempo para cá, as pessoas querendo ter o físico de atleta. Então, muita gente está buscando o físico de atleta. Então, gostou daquilo e quer aquilo para a vida. Só que físico de atleta não é fácil. Não é nada fácil. Só que as pessoas acabaram achando muito bonito e isso está na mídia. Se você observar no Instagram, a maioria do pessoal está com o corpo bem atlético, por mais que às vezes é montada, às vezes é comprada. Mas virou uma certa modinha de estilo de vida agora. Eu sou atleta, eu gosto daquela rotina, virou um pouco de moda no momento. Mas mudou muito a visão das pessoas em relação a isso, né? Aquilo que era tido como estranheza, hoje não é tão estranho, mas ainda tem um preconceito bem grande, principalmente com as mulheres que vêm de um físico um pouco mais masculino ao ver deles, né? Ainda tem esse um pouco de resistência, as pessoas querem só o lado bom do atleta. O atleta feminino, eu gosto da barriga, eu gosto da perna, como se fosse possível só pegar as partes que gosta. Mas não quero um braço muito forte, não quero uma muito larga. Então não dá. Então é um conjunto de coisas. Então as pessoas hoje elas precisam saber, ter noção do que elas estão procurando, Sim, do que elas querem. Porque a gente sabe que o fisiculturismo ele engloba muitas outras coisas do que a gente já falou aqui. Então quem vive disso sabe muito bem o que a gente está falando aqui com você, sim, como atleta fala. Então as pessoas que hoje procuram precisam ter essa noção do que está sendo, do que quer realmente. Se quer seguir no esporte, se quer apenas cuidar mais da saúde, ter um corpo para se sentir melhor. isso porque
Querer o físico de atleta, o pessoal quer. O negócio é pagar o preço por ele. Então você abre mão de muita coisa. Você abre mão de um lazer, você abre mão de sair à noite, porque você precisa dormir aquele tanto de horas que precisa o músculo descansar, você abre mão de beber uma bebida no final de semana, de ir numa festa. Então, para você viver uma vida dessa de realmente ter resultado como atleta, você precisa abrir mão. Simplesmente isso. Você vai abrir mão muitas vezes de lazer com família, amigos. Eu falo que a vida de atleta é uma vida um pouco solitária. Então você acaba se reprimindo naquele teu mundo. Ou você tem pessoas que vivem da mesma forma que você, e aí você consegue, vamos dizer que a diversão, bora marcar um treino. A diversão do atleta é, bora marcar um treino, vai todo mundo para academia treinar, e aquilo é super divertido pra gente. Mas para as pessoas acham aquilo um saco. Final de semana a gente está em festa, não, a gente está em casa descansando, porque sabe que se dormir tarde, se beber, se fizer outra coisa, vai estragar o resultado do dia seguinte, vai estar cansado, você não vai conseguir levantar o tanto de carga para levantar, você vai estar com o físico retido, isso pra gente, o psicológico da gente também fala. Então, é isso, é você abrir mão de algo para ter um resultado. O esporte, assim, infelizmente, vou dizer que isso não é infelizmente, requer muita disciplina e requer realmente foco, abrir mão daquilo que é desnecessário no momento, ou então às vezes aquilo que até você queria, mas não pode, para ter uma recompensa futura. Então a gente fecha sabendo que o esporte, a disciplina é essencial. Sim. O ponto forte é a disciplina do fisiculturismo. Sim, disciplina é o que realmente rege o esporte. A gente fecha agradecendo essa entrevista e vai ter, a gente gostaria de saber se vai ter outros futuros campeonatos da Tinara Barba nos palcos, desfilando aí na sua categoria. Sim, a gente está planejando já, estou planejando já competir daqui a 6 semanas, só que em outro estado. E aproveitando o momento, caso alguém queira patrocinar, estou à disposição. Daqui a 6 semanas, planejo subir no Duelo de Titãs, que vai acontecer no estado do Pará, lá em Belém, e trazer mais um título para a nossa cidade. É muito importante também que Pinheiro cresce cada dia mais. A gente vê a economia de Pinheiro subindo, a gente vê que Pinheiro está tendo uma alta do PIB, uma evolução. Sim. Então, assim, o fisiculturismo está entrando assim de uma maneira que, as pessoas estão vendo. Hoje, Tinara, a gente te vê como uma inspiração. Hoje tem muita gente que te conhece, muita gente que te acompanha, que até já mandaram mensagem na DM e falaram, tu acompanha a Tinara, ela é muito legal, ela é braba. Então, assim, a gente vê isso e é muito bom de ver também as pessoas conhecendo, mesmo que não queiram ser atletas, a gente vê as pessoas conhecendo, se interessando e quebrando esse tabu, esse preconceito de que fisiculturismo é algo só para homem, que a gente vê que essa questão do esporte não é de hoje, não é de ontem, são anos de superação para as mulheres. Sim, e eu venho de uma realidade que eu não vivo só do esporte. Eu trabalho, eu estudo, tenho casa, eu tenho família, então eu tenho N responsabilidades. Eu acordo muito cedo, passo o dia todo trabalhando, vou dormir um pouco mais tarde. Então eu não vivo só de esporte. Tem muita gente que acha, é fácil para ti porque você tem tempo. Não, gente, eu não tenho tempo. Eu acordo 4h40 da manhã todos os dias para conseguir fazer meu cardio, conseguir fazer minhas coisas antes de ir trabalhar. 5h30 da manhã, 3, 4 dias na semana eu já estou atendendo, já estou trabalhando na academia. Então, às vezes eu fico atendendo até 8, 9 da noite, então já chegou caso de fazer cardio quase meia-noite, porque eu não tive tempo e eu tinha que fazer o meu cardio. Então, eu não tenho esse tempo todo que as pessoas acham que eu tenho. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho toda a minha rotina em casa. Então, dá. As pessoas botam muita desculpa, às vezes, para ir na academia, tirar 1h30 para treinar. Não tenho tempo. Tem. Eu uso, às vezes, minha hora de almoço para treinar. Eu tenho 2 horas de almoço, em 1 hora de almoço eu já jogo pro treino e deixo só 1 hora para me organizar tudo e voltar a trabalhar. Então, abrir mão. Você sempre, para você conseguir algo, independente de qual seja a situação, você vai precisar abrir mão de uma coisa. Ter disciplina, ter seu foco naquilo que você realmente quer
A gente também tem o QG da Top Girl, né? Que é a sua Isso. academia hoje. Isso. As pessoas te procuram lá para saber um pouco Sim, mais? hoje o que eu optei por trabalhar só com mulheres. Então é a minha realidade, é algo que eu estudo para isso, para o público feminino. Porque assim, quando as pessoas elas veem alguém fazendo aquilo, então acaba sendo uma inspiração para elas. Assim, quando eu assumi a academia, né, as meninas, que teoricamente dia de quarta-feira era o dia das meninas treinarem braço. Então, segunda e terça perna e glúteo, quarta-feira braço. Gente, eu ficava sozinha na academia. E assim eu ficava, meu Deus, cadê as mulheres da academia? Não ia ninguém, uma ou duas e olhe lá. E aí eu cheguei e treinando superior. Eu sempre gostei de um braço grande, né? E comecei a treinar. E o pessoal achava meio estranho. Eu lembro que uma chegava, assim, eu lembro que uma chegou em mim assim, eu acho tão feio mulher musculosa. E eu olhei assim pra ela e falei, legal, uma pergunta, mas tudo bem, legal. Só que isso foi mudando a realidade. Hoje, se você vê, as meninas já gostam. Ela fala, poxa, Tinara, minha costa tá legal. Aí manda foto pra mim, eu tô criando músculo na costa, meu braço tá mais grossinho, olha meu ombro. Então, isso mudou. Por quê? Porque teve uma representação lá dentro. Alguém que fazia, que não só mandava fazer, mas que fazia, realmente. Então, isso mudou até a forma estética. Eu lembro que teve um concurso, e as meninas, por que tu não participa? Eu, menina, nem todo mundo me acha bonita. Vocês que estão acostumados aqui com musculação, acham bonita a questão do músculo, mas tem muita gente que acha feio. Então, para muita gente, esteticamente não é bonito. Então, para vocês que estão aqui dentro, é uma coisa. Então, ter essa visão delas em relação a um treino que era masculino mudou, na medida que teve alguém que representasse aquilo. Então, por que eu trabalho com mulheres hoje? Porque eu gosto de representar, dá para fazer. Dá para você estudar, dá para você trabalhar, dá para você ter filho, dá para você ter marido, dá para você ter N coisas. Se você quiser, você consegue. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com mulheres e por isso que o meu espaço é com mulheres. E pretendo me aprofundar mais ainda nesse trabalho com elas. Porque é todo um trabalho não só físico, mas psicológico. Porque eu sei como é a realidade delas. Então eu sei, tem gente que critica o treinar por estética. Eu sempre defendo e sempre vou defender treinar por estética. Porque estética faz parte de como a mulher se vê. Se a mulher ela tem uma autoestima boa, se ela se olha no espelho e se vê bem, ela está bem com tudo. Se ela não está feliz com o corpo dela, se ela não está feliz com a aparência dela, parece que nada vai bem. Então tem muita gente que deixa de se cuidar, de focar em si para cuidar do filho, para cuidar do marido, para cuidar de uma casa e esquece dela. Só que se ela não está bem com ela não está bem com todo mundo. Então, eu sempre vou defender a questão de treinar por estética, por mais que N pessoas me condenem. Tem que treinar por saúde? Sim, treinar por saúde, mas treinar por estética também faz parte. Estética também faz parte de saúde, saúde mental, de como você se vê, e isso vai refletir nas pessoas que estão ao teu redor. A gente finaliza falando dessa paixão pelo fisiculturismo, dessa busca por uma disciplina, por ter um foco, pela melhora da saúde mental, do corpo físico, por N coisas que englobam o fisiculturismo. A gente tem essa quebra de tabu de que é só para homem, que tem várias categorias no fisiculturismo. Se a população for em busca, você vai ver que tem categoria 1, 2, 3, a gente diz assim, porque tem cada uma, aí vai para, começa com uma, vai para outra, e assim sucessivamente segue. Então, o fisiculturismo, hoje, ele cresce a cada dia mais, a gente vê isso, essa busca, principalmente com a internet, as pessoas estão buscando mais, querendo conhecer mais o que é o fisiculturismo, o que engloba o fisiculturismo. Então, a gente vê essa demanda e fica muito feliz com isso. Então, Tinara, parabéns pelo campeonato, foi excelente, eu acompanhei de perto e foi, olha, demais, gente, eu acho que nunca gritei tanto como eu gritei nesse dia conversando com o Tinara. Então, parabéns novamente. Obrigado. A gente deseja futuramente outros primeiros lugares aí no próprio campeonato do Pará, e ano que vem, nos próximos campeonatos, a gente deseja sempre uma boa competição. Muito obrigada.